Uma enxurrada de novidades para os donos do PlayStation. Parece que finalmente a Sony está mesmo voltando aos trilhos. E hoje as notícias são mais do que só o novo evento do PlayStation programado para a semana que vem, alegadamente sendo ou um State of Play ou um Showcase. Nós também temos uma outra bomba que apareceu no relatório corporativo da Sony agora de 2025. Então se preparem na cadeira, porque olha, parece que os ventos estão finalmente soprando de volta para onde eles jamais deveriam ter saído. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal, muito obrigado pela sua presença. E hoje vamos falar de coisa boa, né? Chega de falar de tragédia, chega de falar, né, dessas coisas pesadas. E antes de começar esse vídeo, galera, deixa eu só avisar vocês que eu fiz um review completaço desse controle aqui, que é um queridinho aí dos youtubers. Todo mundo recomendando esse Spark N95 aí, dizendo que é o controle definitivo, porque ele tem tudo que o DualSense tem e ainda por cima funciona nativamente no PlayStation 3, PlayStation 4, etc. E eu fiz um vídeo testando todas as funcionalidades dele em comparação com o DualSense. Então se você quiser ver esse vídeo, eu tô deixando ele recomendado aqui na descrição desse vídeo aqui agora ou no comentário fixado desse mesmo vídeo aqui que você tá assistindo, tá bom? Depois você dá uma conferida lá, primeiro assiste esse aqui. Bom galera, dadas as devidas apresentações, a gente vai falar então a respeito de algumas bombas que surgiram aqui, né? Um acumulado, né, do final de semana com o dia de hoje. E se preparem porque, ao que tudo indica, nós veremos jogos de peso do PlayStation nessa próxima semana. E um deles, o mais cotado de todos, é ele, né? O Wolverine, que é um dos mais aguardados. Bom, antes de falar um pouco desse game, vamos falar sobre outras bombas que precedem esse evento da semana que vem e que parecem indicar que a Sony pode estar voltando aos trilhos. É isso aí que você está ouvindo. Talvez a época dos exclusivos 100% do PlayStation possa voltar. Muito bem, meus amigos. Essa notícia aqui, ela é muito importante porque ela serve como uma referência sobre a Sony poder estar ou não retornando aos trilhos, tá? O que acontece? A empresa soltou aqui, ontem ou anteontem, o seu relatório corporativo, onde nesse novo relatório, diferente da versão anterior do ano passado, se eu não me engano, a empresa ela fez uma mudança de estratégia. Pois é. Anteriormente, a Sony colocava como pontos estratégicos, né, pontos-chave estratégicos no seu negócio de entretenimento, que seria a divisão do PlayStation, os seguintes itens. Olha só, a quantidade de hardware, certo? Ou seja, os PlayStation 5 vendidos, os usuários ativos da PlayStation, ou seja, pode ser assinante ou não. Nós temos aqui o engajamento em horas dos jogadores. E nós tínhamos aqui uma outra métrica da divisão do PlayStation que era importante para esses indicadores. Lembrando, isso fazia parte da estratégia principal da empresa. E olha aqui, ó, essa métrica era a receita gerada com jogos além do console. Então, para você que não entende, a receita gerada com jogos além do console significam os exclusivos do PlayStation, que aí deixa de ser exclusivo quando vai para o PC, certo? Mas que, né, são jogos feitos pela Sony. E a receita que esses jogos fazem indo para outra plataforma. Agora notem, galera, que essa métrica aqui, que está sendo mencionada, foi removida do novo relatório corporativo da Sony. Agora, a Sony não tem mais como uma métrica, né, um planejamento central. Isso poderia ser um indicativo de que a empresa está voltando os seus olhos para a exclusividade como era antigamente no PlayStation. Essa é o caminho que eu acho um pouco mais difícil, porque é difícil você se desvincular, né, depois que você já começou um caminho, é muito difícil você voltar atrás. Então eu acho que seria um meio termo, seria a Sony talvez não colocando mais todos os exclusivos do PlayStation no PC. E isso seria uma teoria muito forte, porque os exclusivos single player do PlayStation no PC não fazem sucesso. Eles não têm o mesmo sucesso que eles têm na plataforma do PlayStation. Por quê? Porque a Sony lança esses jogos já com muito tempo de atraso no PC. Então todo mundo que queria ter jogado já jogou no PlayStation, né? A lógica é essa. Então, a Sony ela não faz uma quantia muito grande, né, de dinheiro com os seus jogos no PC. A gente viu uns tempos atrás que desde 2020, quando o primeiro jogo do PlayStation saiu no PC,
A Sony tinha feito ali menos de 1 bilhão em receita com tudo que ela já lançou pro PC até agora, ou seja, em 5 anos. Você demorar pra fazer 1 bilhão, parece uma coisa extraordinária, mas não é, galera. 1 bilhão em 5 anos pra essas empresas é fracasso, tá? É um jogo só, já chega mais a metade disso quando ele é quando ele é bem sucedido. Os jogos do PlayStation em geral chegam muito próximo e até ultrapassam de 1 bilhão em receita quando eles são vendidos ali só no PlayStation. Então a Sony retirar essa métrica aqui da sua estratégia pode significar um upgrade, né? Um update aí no foco da empresa com relação à multiplataformização. Aí, dito isso, né, a gente volta para uma notícia que vai preceder aqui o evento final do vídeo. Um dos jogos que todo mundo queria saber era o jogo do Wolverine, porque ele apareceu num showcase do PlayStation lá em 2021. Aí rolou, né, aquele problema da Insomniac Games de roubarem os arquivos da empresa e tudo mais, e tiveram que mexer no game, né? Mexer bem mais do que já estava, provavelmente refizeram muita coisa ali. E a gente teve uma última informação recentemente de que esse projeto, esse jogo do Wolverine, é um dos projetos mais ambiciosos da Insomniac Games. De acordo com os insiders, a Insomniac Games quer produzir nesse jogo algo a nível de um The Last of Us. Você tem noção disso? Imagina um jogo do Wolverine com o mesmo peso, a mesma carga emocional de um The Last of Us, cara. Os caras estão apostando alto. De acordo com a nova notícia que a gente teve, foi, na verdade, uma coisa que foi reforçada, porque semana passada já teve insider da Marvel falando a respeito do jogo do Venom, né, que ainda está em produção, e o Wolverine também. E agora a gente teve uma nova reafirmação de insiders do MP First, que afirmam que o insider deles também confirmou que o jogo do Wolverine deverá sair mesmo, de fato, no ano que vem, sem falta. E a gente teve um bônus que é com relação ao jogo do Venom, né? De acordo com esses mesmos insiders, esse projeto não foi abandonado, inclusive já se sabe, né, ou já se presume que o vilão, né, nesse game será o Carnificina. Então tem tudo para ser um jogo muito bacana, muito interessante também. E aí, meus amigos, tudo isso culmina na notícia que nós temos hoje, que é uma das coisas que os insiders mais estavam comentando no ano passado. Tudo começou, na verdade, foi com o Jeff Grubb, né, que é um insider que ele não é um insider no nível do Bill Khan, né, coisas do tipo, ou Tom Anderson, mas ele tem, vamos dizer assim, uma taxa de acerto moderada, né? Ele tem aí uma taxa razoavelmente boa, né, com relação à confiabilidade da pontualidade, né, dos vazamentos. E no mês passado ele mencionou sobre a Sony já ter um evento programado para esse mês, ou seja, logo após o último State of Play que rolou aí, a Sony já teria mais um na manga. Só que muita gente também comentou, né, e tá tendo esse murmurinho entre os insiders, que esse evento, na verdade, pode ser um showcase ao invés de um State of Play. E galera, convenhamos, estamos numa data perfeita para um showcase. Estamos chegando aí já tá começando aquele clima, né, de fim de ano, já estamos agora em setembro, próximo mês já é outubro, já começa a vir, né, aquela coisa das festas e tudo mais. Então nada melhor do que um showcase caprichado agora para gerar hype na galera, vai impulsionar as vendas de final de ano, que é onde os consoles mais vendem no mercado, é a época que mais vende tudo. Então seria estrategicamente muito inteligente para a Sony meter um showcase. Então tem possibilidades, tá? Porém, o insider mais conhecido, né, que é o Nate DeHate, lembrando que o Nate DeHate foi aquele insider que, rapaz, ele acertou praticamente tudo, né, que ele falou a respeito, né, daqueles vazamentos dos jogos do Xbox no PlayStation e tudo mais. E o Nate DeHate, ele disse aqui que na próxima semana, o cara cravou, próxima semana teremos um evento da Sony, sendo ele State of Play ou um showcase. Então fiquem atentos, geralmente a Sony ela faz com poucos dias de antecedência o anúncio do evento, quando se trata de State of Play. Então, provavelmente, eu chuto aí que a gente vai ter uma confirmação, talvez entre quinta e sexta-feira. Eu vou ficar surpreso se a Sony anunciar muito antes disso. Ou até mesmo no final de semana, talvez ela faça o anúncio, porque o State of Play estaria previsto para uma terça ou quarta-feira. Bom, meus amigos, então é isso, né? Vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer. Uma coisa é fato, já estava na hora mesmo da gente ter um bom evento do PlayStation. E nesse evento, lembrem-se, os insiders também falaram que o que vai ser mostrado é o jogo do Wolverine, junto com outros jogos do PlayStation. Então a hype aqui tá nas alturas. E aquela coisa, né? A gente tenta ser um pouco conservador aqui, né, nas expectativas, mas a verdade é que, cara, pô, se não puder hypar um evento, pra que serve o evento, né? Então vamos torcer pra Sony não tacar água na nossa cerveja dessa vez, né? Enfim, então é isso, meus amigos, essas eram todas as notícias e atualizações aí pra vocês, quentinhas. Não deu tempo de fazer uma zoeira hoje no vídeo, galera, eu tô morrendo de dor de cabeça aqui, pô, tem que trabalhar aqui na assistência e tal, mas eu busquei trazer todas as principais informações. Eu sei que alguns de vocês estão sentindo falta dos vídeos da zoeira, né, do Flame, por assim dizer, mas, cara, esses dias estão muito corridos, então eu peço desculpas a vocês por não ter tanto humor nesse momento. Mas se você gosta desse tipo de vídeo mais informativo do que zoeiro, é aquilo que eu falo pra vocês nos vídeos, mostrem o apreço de vocês, deixa o like, comente, isso mostra pra mim o quanto vocês gostam desse tipo de vídeo versus uma zoeira aí, tá bom? Eu vou ficando por aqui, meus amigos, um grande abraço pra todos vocês, tenham todos um bom dia e até a próxima. Tchau, tchau!